É assim que Deus se compara. Quando nós dizemos não para Ele e voltamos para a nossa natureza humana. Mas nós precisamos de ter coragem, ter ousadia para arrancar isso dentro de nós. Eu não sei quais são as situações que você passa, que você tem, quais são os ídolos que ainda estão no seu coração. Ídolo é tudo aquilo que vem antes do Senhor na nossa vida. Pode ser um jogo de futebol, pode ser o seu próprio corpo, pode ser a vaidade, pode ser um monte de coisa, e pode ser até mesmo idolatria de ídolos que você ainda não conseguiu arrancar do seu coração. Mas hoje Deus nos convida a arrancar tudo isso de dentro de nós e nos convida a levantar um altar de adoração ao Senhor nosso Deus. Amém? É isso que é o convite dele, e foi isso que Asa fez. Aqui fala que ele precisou ser corajoso para destruir os altares. Por isso que eu falo que muitas vezes não é fácil a gente ser crente, porque a gente tem que ser corajoso para dizer não à nossa natureza humana, para dizer não a ficarmos com preguiça em casa em vez de virmos aqui, a dizer não em desligar a televisão para colocar um louvor dentro de casa, quando você começa a perceber que as coisas não andam tão bem assim. Esses dias eu estava falando com um casal aqui da igreja, que eles estão tentando evangelizar, um casal, na verdade é uma amiga, né? A esposa já é cristã e a esposa não. Eu falei assim, Asa fez isso, ele levantou altar de adoração, e como ele era o rei, ele conseguiu levar o povo de volta a adorar a Deus. Então, mais uma vez, Israel experimenta essa grandeza de Deus. Mais uma vez, ele experimenta como falar. E aí, no versículo 12, diz assim: então fizeram um acordo de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, de todo o coração, de toda a alma. Concordaram que qualquer um que não buscasse o Senhor Deus de Israel deveria morrer, sendo jovem ou idoso, homem ou mulher. E hoje não morrem fisicamente, mas morrem espiritualmente, que vai dar no mesmo depois no juízo final. Então nós precisamos escolher. E a gente volta lá para Josué, né? Escolhei hoje a quem serás. Escolhei hoje para quem você está levantando o altar de adoração. Nós precisamos fazer uma escolha, e precisa ser uma escolha definitiva. Precisamos parar de andar em altos e baixos, mas precisamos tentar manter uma vida de adoração ao Senhor. E aqui fala, no versículo 11, fala que nesse dia eles sacrificaram ao Senhor, olha um quanto de coisa, vê lá no 11, 700 bois, 7.000 ovelhas, dos depósitos que haviam tomado na batalha. Eles venceram, eles foram à guerra e foram vitoriosos. Buscaram o Senhor com sinceridade e o encontraram. O Senhor lhes deu descanso de todos os lados. Mas olha, não para aí, olha o que Asa teve que fazer. 16. O rei Asa chegou a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste obsceno para a deusa Aserá. Será que nós temos tido coragem para enfrentar a nossa família com a palavra do Senhor? Ele é que precisou ser muito corajoso. Ele tirou o título de rainha-mãe da
avó, porque levantou altares. E às vezes nós temos vergonha quando chega alguém na nossa casa, da nossa família que não é cristã, a gente abaixa o som. Não, vamos respeitar, né? Vamos respeitar porque não gosta. Quando você vai na casa dele, eles respeitam você e tiram o som que eles estão ouvindo. Como tem sido a nossa atitude? Ele aqui, ele precisou. Eu não estou falando que a gente tem que ser grosso e falar de qualquer. Não é isso. Mas se nós estamos ouvindo um louvor, por que nós tiramos quando chega alguém que não gosta? Por que nós não deixamos baixinho o som ali e continuamos a conversa? Ele aqui precisou ter ousadia. É isso que Deus nos chama hoje, para termos ousadia de sermos testemunha aonde nós estivermos. Porque muitas vezes a gente perde a oportunidade. E essa mensagem tem tudo a ver com o tema deste ano. Porque esse ano o desafio nosso é não perder a oportunidade. Domingo de manhã, a pastora Domingo falou sobre isso: a gente não pode perder a oportunidade. A gente tem que falar a tempo e fora de tempo. Se queremos semear, não podemos perder a oportunidade. Nós temos que estar sempre atentos a isso. E Asa fez isso. Asa, ele enfrentou a própria família para poder dar testemunho. E Jesus nos fala: aquele que não negar a si mesmo, né? Aquele que não negar pai e mãe por amor de mim. E eu não estou falando para você brigar com a sua família, mas eu estou dizendo para você ser luz na sua família, para você influenciar a sua família. E a avó dele foi tão desaforada, se vocês ouvirem bem isso, que aqui fala que ela fez o quê? Um poste obsceno para a deusa. Vocês já pensaram nisso? E às vezes também, na nossa casa, nós permitimos pessoas xingar, nós permitimos pessoas brigarem, falarem palavrão, e está tudo certo. Não está tudo certo, queridos. Está tudo errado. A nossa casa tem que ser um lugar, um altar de adoração. Não estou falando da nossa casa como corpo, estou falando da nossa casa. Se você e seu marido servem ao Senhor, a sua casa precisa ser um altar de adoração. E as pessoas precisam respeitar aquilo que vocês querem seguir. E não ao contrário. E é fácil? Claro que não é fácil. Porque nós lutamos todos os dias contra principados e potestades. Nós não lutamos contra pessoas, mas nós lutamos contra principados e potestades. Mas Deus nos desafia nesta manhã a sermos bens aonde nós estivermos. E se nós buscarmos ao Senhor, Ele nos dará estratégias para alcançar os nossos familiares. Eu tenho pedido a Deus estratégia para alcançar os meus. Eu tenho um irmão que está desviado. Ele e a família dele. Então, quando nós íamos ao monte, lá no Parque dos Poderes, né? Sempre eu estava orando por ele. Quando eu venho aqui na oração, eu sempre estou orando por ele. Não é agora, não é esse ano que é o ano de semear. Faz muitos anos que nossa família ora pela volta dele para Jesus. E ele sabe disso. E a gente, lá na nossa casa, a gente procura ter um altar de adoração ao Senhor. Eu quero ler agora com vocês. Mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Como você foi tolo, de agora em diante haverá guerras contra você. Asa se retirou tanto com o vidente por ter... Asa se irou tanto contra o vidente por ter lhe dito isso,
que mandou prendê-lo e colocá-lo no trono. Nessa época, Asa também começou a oprimir duramente alguns do povo. Ele já tinha visto vitória que Deus tinha conduzido. Ele já tinha visto o que Deus estava fazendo. Só que, num determinado momento, se você ler os primeiros versículos ali do capítulo 16, ele fica sabendo que virão contra ele. E o que ele faz? Em vez dele buscar o Senhor estratégia, em vez dele buscar o Senhor, porque o que o Senhor disse para ele no começo do reinado dele? Se vocês me buscarem, me encontrarão. Só que no momento da adversidade, o que ele fez? Pegou prata, ouro, levou para o rei da Síria e fez um acordo com o rei da Síria. Ele deixou de confiar no Senhor para confiar em homens. E aqui começa o declínio do reinado de Asa. E assim acontece conosco. Quando nós deixamos de confiar no Senhor, de buscar no Senhor estratégias para vencermos as adversidades, e confiamos mais em nós mesmos, muitas vezes, ou em outras, vamos buscar conselhos em outros lugares. O que acontece? A nossa destruição, a nossa ruína. E quando eu falei no começo que eu pude orar com uma pessoa aqui da igreja essa semana, eu falei para ela, faça lá minhas orientações, assim, mas antes de qualquer coisa, busque o Senhor, e Ele vai te dar estratégia. E ela falou para mim que ela buscou o Senhor deu estratégia, porque era uma coisa muito grave que estava acontecendo. As consequências poderiam ser muito graves, mas Deus colocou a mão dele naquele lugar, porque ela buscou ao Senhor e ela encontrou o Senhor naquele momento de adversidade da vida. Foi fácil? Claro que não. Ela ligou para mim chorando, nervosa, né? E assim, já exaltada. Eu falei, calma, a primeira coisa, calma o teu coração. Quando a gente está exaltado, não dá para tomar decisão nenhuma, porque a gente toma decisão tudo errado. Então, quando ela busca o Senhor, ela se acalma e Deus dá estratégia para vencer. E ontem mesmo, isso foi na segunda, né? Na terça ela me liga de novo, falando que a coisa tinha piorado um pouco, mas depois ela me liga, dizendo do livramento que Deus deu. E se ela não tivesse nesse momento buscado o Senhor, com certeza o desenrolar da situação tinha sido muito pior. Né? Só para vocês terem eu não vou contar quem, porque ela não me autorizou também. Só para vocês terem uma ideia, até a polícia bateu na porta da casa. Não foi agressão, tá? Familiar. O problema não era com ela, era com a família. Então, assim, porque a gente fica imaginando, querendo criar fantasia na cabeça da gente, então, só para eliminar isso. Mas se ela não tivesse naquele momento buscado ao Senhor, com certeza as consequências teriam sido bem piores. Mesmo buscando ao Senhor, nós podemos morrer. Mas é importante buscarmos ao Senhor. Aleluia. E mais uma vez aqui a Bíblia nos exorta. O que acontece quando nós não buscamos no Senhor estratégias para vencer as nossas situações? Acontece o que aconteceu com nós. Ele deixou de lembrar, porque lá no capítulo 17, no 16, quando Anani foi até ele, falou para ele assim: você já tinha visto o que Deus tinha feito, mas você preferiu não confiar no Senhor. E às vezes isso acontece conosco.
Nós pedimos conselho para a vizinha, nós pedimos conselho para outra vizinha. Nós ligamos para tudo quanto é pastor que a gente conhece para ver o que cada um vai estar falando de conselho. Mas nós mesmos nos esquecemos de buscar o Senhor. Não estou dizendo que você não deve buscar os pastores, não estou dizendo isso. Mas mesmo buscando, nós devemos buscar o Senhor. Porque a resposta certa vem do Senhor. Por isso que é importante a gente ter esse canal aberto. Mas nós só vamos entender a resposta do Senhor se nós estivermos ligados nele, através da leitura da palavra, através da oração, através de uma vida santificada ao Senhor. Nós devemos sempre, Jeremias fala sobre isso, né? Nós lembrarmos do que Deus faz por nós. Nós precisamos lembrar do que Deus é para nós. Lembrar do que Ele tem feito. Quantos livramentos, né? E na oportunidade, quando eu estava dando esse aconselhamento, eu falei para essa pessoa, eu falei assim, olha, quantos livramentos Deus já te deu? Quantas coisas Deus já fez na sua vida? E você vai largar tudo? Não. Lembra das coisas que Deus já fez. Deus continuará te protegendo, continuará te guardando, continuará te dando livramento. E Deus fez. Porque nós precisamos, no momento da nossa adversidade, lembrar de quantas coisas Deus já fez por nós. Quantos livramentos Ele já nos deu. Quantas promessas já se cumpriram na nossa vida. Porque a bondade do Senhor é sempre. Que nós possamos sair daqui com essa convicção nessa noite. Que se nós buscarmos o Senhor, nós o encontraremos. E que quando nós estivermos no momento da nossa adversidade, não é para nos escondermos embaixo da cama, colocar o lençol em cima assim, e falar, não quero falar com ninguém. Não, eu vou à igreja, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor. Né? Vocês já sabem do meu testemunho. Quando teve um momento da separação, eu ia em muitos cultos. Eu ia buscar o Senhor. Por isso não entrei em depressão. Sabe, Deus foi me dando fortalecimento, foi me dando estratégias. Eu tenho 3 filhos que eu precisava sustentar. Deus foi me dando emprego e eu ia buscando o Senhor. Às vezes eu saía da escola dando aula. Foi assim que eu me aproximei de novo da pastora Ivaneira. Ela tinha um culto aqui na Igreja Ágape toda quarta-feira às 15 horas. Eu saía da escola, que eu tinha aula até às 15 horas, saía da escola, passava em casa, pegava os meus filhos e vinha para o culto. Tinha que vir os 3. Ninguém ficava em casa. Está debaixo do meu teto, as regras são minhas. Vinha para a igreja. E foi assim que nós vencemos como família. Foi assim que nós lutamos na nossa adversidade. Por isso que eu falo, tá com problema? Vem para a igreja. Não fique em casa remoendo o seu problema. Você não vai encontrar a solução na sua dor. A solução que você vai encontrar é na palavra, é ouvindo, porque toda mensagem a gente aprende. Toda mensagem nós somos edificados. Toda mensagem nós somos desafiados a mudarmos a nossa natureza humana e vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Amém? Que Deus possa continuar nos abençoando. Sabemos que nele nós podemos confiar. Deus espera isso de nós. A nossa total dependência dele. A nossa total confiança nele. Nós não precisamos confiar. Uns confiam em homens, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nosso Deus. Que isso possa ser a pauta da nossa vida. A nossa confiança está em Deus. Convido o Ministério de Louvor. Nós nos esquecemos de buscar o Senhor. Nós buscamos conselhos em muitas pessoas, mas às vezes esquecemos de buscar
naquele que tem resposta para todas as coisas, aquele que nos fortalece, aqueles que nos dirigem. Mais uma vez eu falo, não estou dizendo que não pode buscar, mas temos que buscar no Senhor para ver qual desses conselhos está de acordo com a vontade de Deus, porque Deus sempre tem uma estratégia para nós. Vamos orar? Quero que você coloque para o Senhor. Pode ser que você esteja passando por alguma dificuldade nesta semana e você precisa de uma resposta do Senhor. Mas eu quero também desafiar você. De repente você não tem nada, está tudo bem. Então começa a agradecer os grandes livramentos que o Senhor já te deu. Peça para o Espírito Santo trazer à memória tudo aquilo que te dá esperança. É isso que Jeremias fala. Traz-me à memória aquilo que me dá esperança. Que você possa pedir para o Senhor: Senhor, me faz lembrar de tantas promessas que eu recebi e já foram concluídas na minha vida. Me faz lembrar de tudo que o Senhor já fez por mim, para que você possa sair dessa noite alegre, feliz, sabendo quem é o Deus que você confia. Que você saia daqui com a sua fé renovada, com a sua fé fortalecida. Que você que está nos ouvindo também possa nessa noite ser fortalecido na força do Senhor, sabendo que Ele tem resposta para todas as coisas. Vamos orar? Enquanto o Ministério de Louvor canta, nós vamos orar. Glória a Deus.